Bom dia a todos os cursistas. Hoje, então, dia 1º de julho de 2025. Hoje é a reunião número 7 da Jornada 2 2025. Essa reunião número 7 tem como tema Cineclube como estratégia de aprendizagem. Estar presente é importante, mas participar é essencial. Para que sua participação no grupo de estudos seja ainda mais efetiva e ativa, lembre-se de manter sua câmera aberta. Sua presença será confirmada dessa forma, conforme o previsto no manual do cursista. Sugerimos também que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Essa indicação é para melhor vivência dos materiais da formação, certo? Cronograma da jornada, então, como eu falei, essa reunião número 7 da semana que vai de 30/6 a 4/7. O tema de hoje é Cineclube como estratégia para a aprendizagem. Podem deixar aberto o seu portfólio, aproveitando já esse momento para pedir. Cursistas deixem aberto o portfólio e que o preenchimento deste será até o dia 4/7, né? A entrega dessa atividade do portfólio. O objetivo dessa reunião, então, é apresentar a estrutura e funcionamento de uma sessão cineclubista. Utilizar a estratégia de cineclube para a aprendizagem. Refletir sobre a recomposição da aprendizagem a partir da aula 30 do 9º ano e do descritor HD 28, que é identificar teorias e ou ideologias que influenciaram os processos históricos em diferentes temporalidades. Então, é o descritor D28, em aula do 9º ano, que nós vamos trabalhar hoje. Então, aqui trazemos a agenda da nossa reunião, com os tempos de cada etapa que a compõe. Acolhimento, fundamentação e prática, por dentro da aula, vivência e compartilhamento também, 35 minutos para essa vivência. Aí tem o preenchimento do formulário queremos te ouvir, 5 minutos, e para concluir mais 5 minutos, com o preenchimento do formulário também. Acolhimento. Professores, vamos assistir e refletir a partir de um trecho da série Cidade dos Homens.
A independência brasileira está diretamente ligada aos acontecimentos da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar a Inglaterra. Professora, o que é Xi? Não é X, gente. Vocês estudaram isso na aula passada. É 19 algarismos romanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram os quantos, professora? Quantos morreram não interessa. Vamos continuar a aula. Ele percebeu... Oi. O que tem a ver os romanos com isso aí? Não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma ilha. Napoleão era romano, não é? Não, Napoleão era francês. Ele conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra e a Rússia. Troca. Que armas eles tinham, professora? Deixa eu terminar a aula, querido. Ele percebeu que era muito Era difícil. Ruger, griotão, pistola, fuzil, 762, AR-15, pistol Não Uzi. tinha nada disso, Nem né? ponto 30. Não tinha nada disso. Troca, gente. Então, o que ele fez? Ele proibiu todos os outros países de fazerem comércio com os ingleses, inclusive os portugueses. E inclusive os romanos também. né? Esquece os romanos. Não tem romano nenhum nessa história. Napoleão era francês. Ele queria conquistar a Inglaterra, mas não conseguiu. Dona Maria, rainha de Portugal, era doente, chamada de Maria Louca. Não, porque ela ficava gritando pelo palácio, feito uma maluca. No dia 29 de novembro de 1807, ele vem para o Brasil e de uma esquadra de 36 navios com 15 mil pessoas, entre nobres, funcionários de alto escalão. Pra que 15 mil pessoas? Pra salvar a coroa, pra vir sair de Lisboa para o Isso Brasil. tudo só por uma coroa? Gente, posso dar aula? Eu posso dar aula. Dá licença. Calma aí. Peraí, tem um passeio. Tem um passeio. Tá, tem mais um slide, passa aí. Essa aqui, ó, é a coroa portuguesa. É uma das que tem lá em Petrópolis, tá legal? A gente vai assistir, vai ver isso aí de pertinho. Gente, é R$6,50 de cada um. Tem que trazer autorização do pai e da mãe. Bom dia, bom dia. Dá pra gente ter uma aula hoje? Quem lembra, gente, da aula passada? O que eu falei na aula passada? Isso, fora o passeio eu dei uma aula. O que vocês lembram da aula? Os romanos, professora, que eles queriam brigar com os gregos, só que os gregos eram mais Não. inteligentes. Os romanos já Chega! Gente, não vai ter mais passeio nenhum. Vocês não sabem nada. Pra que vamos pro passeio? Eu devolvo o dinheiro. Professora, Oi. se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio ver a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram couro nesse filho da puta na Batalha de Trafalgar. Primeiro, ele invadiu o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro do Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro de Portugal. E Portugal, o jeito dele era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora, pro Morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui o continente é maior. Aí o jeito era os portugueses pedir ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceiro, aí eu já não lembro mais não. Deixa que daqui eu continuo. Valeu, professor. E aí, professores, o que acharam desse vídeo de acolhimento? O vídeo chegou bem para vocês, aí ficou travando. Travou um pouquinho, mas chegou bem. Travou um pouquinho, né? Uhum. Eu achei que a professora
ela faltou um pouco, ela, como se diz, preparar o terreno, né? Porque deu a impressão que eles estavam sem um conhecimento prévio, sem conhecimento prévio nenhum, né? Então, eles não sabiam qual é o contexto que a professora estava falando, do que ela estava falando, tanto é que eles ficaram perdidos, né? Então, eu achei que faltou ela preparar os alunos para o assunto que ela iria falar. E também achei que estava meio disciplinada a sala, né? Os alunos estavam muito afoitos, né? E é isso, né? E Exato. essas foram as primeiras impressões que eu tive. Uhum. Então, esse é o trecho de uma série da Cidade dos Homens, que revela aí de forma divertida, né, e crítica os desafios do ensino de história em contextos escolares, onde as realidades culturais e sociais dos alunos nem sempre dialogam diretamente com o conteúdo tradicional, né? A professora Claudineia levantou a mão. Sim, bom dia a todos. Eu Bom dia. notei assim, como o Adalberto falou, eles não tinham um pré-conhecimento do assunto, né? Mas mesmo assim teve um que mesmo naquele barulhão ele prestou atenção e quando ele foi falar, os outros ficaram quietos. Por quê? Porque ele falou a linguagem que eles conheciam. Ele usou a cultura deles, a cultura local ali do morro, né? Ele trouxe para a realidade dele. Então, é isso que às vezes o professor tem que dar uma equilibrada e trazer uma linguagem próxima da realidade deles. Não que a gente não tenha que expor eles a um novo vocabulário, a uma nova forma de aprendizagem, mas trazer para a realidade deles também, eu notei isso. Isso mesmo, perfeito, professor. O professor João também levantou a mão. Eu achei essa cena bem típica, assim, de um dia a dia, assim, comum de qualquer professor, né, que é a professora desesperada para passar aquele conteúdo, né, ela tá focada no conteúdo, e os alunos perguntam no meio da aula, né, os alunos vão fazendo perguntas e ela meio que despreza essas perguntas, porque acho que ela tá muito focada ali naquele conteúdo. Então, eu acho que se ela tivesse, talvez, prestado atenção nas perguntas e reprogramado aquela aula que ela fez, os slides, ela estava preparada para dar aquela aula, né? Ela preparou aquele conteúdo, mas eu acho que ali, se ela tivesse prestado atenção nas perguntas, talvez tivesse reprogramado, porque a aula a gente não faz para a gente, né? Às vezes a gente tem essa ideia de que a gente vai dando uma aula para nós, né? A nossa aula é para o aluno. Então, se esse aluno está com outra demanda, se ele está interessado, talvez, ela fazer uma outra abordagem e às vezes chegar naquele assunto de outro modo, né? Não achei ela despreparada, mas eu achei que ela não recebeu bem as colocações dos alunos e não teve esse tato, às vezes, de... Mas é o quê, né? É conteúdo, 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 e ela acabou, sei lá, se perdendo um pouco. Bastante preocupada com o conteúdo e não deu muita atenção ao que os alunos estavam fazendo, né? Essa confusão que os estudantes ali, suas perguntas desconectadas e essa tentativa de trazer os fatos históricos para a sua própria vivência demonstram um movimento espontâneo, né, de ressignificação do saber. Como a professora falou, a linguagem, né, dos alunos não estava em conexão com a do professor. Então, quando o professor assume a palavra, ele cria uma narrativa que conecta os conflitos aí napoleônicos às disputas territoriais nos morros, né? E o aluno tomou frente nesse momento ali e trouxe o conteúdo para a sua realidade, né? Como a professora também comentou.
Esse movimento, embora carregado de imprecisões históricas e extremamente potente do ponto de vista pedagógico, porque mostra que os alunos pensam, interpretam e buscam sentido no que aprendem, né? A partir das referências que conhecem. Então, ao utilizar um filme como instrumento para a aprendizagem de história, a imagem e a narrativa audiovisual devem ser usados não apenas como ilustração, mas como um recurso que promova o pensamento, que estimule a reflexão, a criatividade, né, a criticidade, e permite ao aluno se reconhecer como sujeito na construção do saber histórico. Isso é o que está... esse filme aí possibilita, então, que o estudante vivencie o exercício de pensar historicamente. Não sei se os professores costumam trabalhar com filmes, né? Então, o filme tentando estabelecer uma relação entre o passado, o presente e a sua própria realidade. Então, aqui fica a pergunta, né, professores, se a história é feita de narrativas, memórias e interpretações, como o cinema pode se tornar uma ferramenta para contar, questionar e significar essas histórias em sala de aula? Professores querem comentar alguma coisa sobre o cinema em sala de aula? Eu acho, professor, que é aquilo que a gente falou com o trabalho em desenho, né? O cinema, mais do que o desenho, ele vai trazer a imagem, né? Ele vai trazer a memória ilustrada para eles, né? Que ali com o cinema eu gosto muito de passar filme, às vezes viram um tormento, né? Outros acham que é para matar a aula, mas eu acho que o cinema ele mostra, ele ilustra aquilo de uma maneira mais concreta, porque às vezes a gente só falando, mesmo que mostre um slide ou outro, mas as relações sociais daquele momento, eu acho que às vezes fica superficial. E no cinema, num filme, eles vão ver aquilo ali. Eu acho que eles vão memorizar, perdão, as roupas de época, o contexto, as falas. Eu acho que é uma fixação do conhecimento. Isso, uma fixação, e parece que traz aquilo que o professor está ensinando, é a prova, né, de que aquilo realmente existe, né, ou uma segunda prova, né. Então, mas hoje a dificuldade, eu percebo, é os alunos se concentrarem, né, independentemente do tema do filme. Eu fiz algumas experiências, passei filmes relacionados ao conteúdo, e outros que trazia a história do conteúdo, mas de forma mais divertida, como desenho, né? E mesmo assim eu não consegui atrair a atenção dos alunos por mais de 12, 15 minutos. Me parece que os alunos, eles não sabem assistir filme, né? Então eu teria que ensinar eles a assistir filme. Essa é a impressão que eu tive. Sempre no final vira bagunça. É que eles estão acostumados, né, professor, com esses videozinhos curtos, né, do TikTok, do Instagram. Eu acho que isso está fazendo com que eles percam essa concentração. A gente já sabe que a criança, por si, a concentração dela é muito pouca, né? Mas essas novas mídias aí, elas fazem com que eles tenham muito a rapidez, né? E aí é onde que a paciência vai, eles estão doutrinados dessa forma. Há um conhecimento muito superficial e rápido. Perfeito. Eu também, eu não utilizo muito
o cinema como estratégia de ensino exatamente por causa disso, porque realmente a concentração deles ela é muito pouca, ela é muito pequena. Então dá a impressão que aquele filme, aquele resumo de filme que a gente está passando, de repente não está surtindo efeito nenhum. Né? Eu utilizo o vídeo nas minhas aulas, mas assim, eu tenho bastante reserva quanto a isso, porque eu presto bastante atenção na fisionomia deles para ver se aquilo está fazendo sentido para eles. E na maioria das vezes eles estão dispersos. Aí dá a impressão que aquela aula não está sendo produtiva. É desanimador, muitas vezes. Que pena. Então, aqui eu trouxe uma resposta a essa pergunta aí, dentro do que os professores também comentaram, né? O cinema é uma ferramenta importante no ensino da história, porque transforma narrativas em experiências visuais, emocionais e sensoriais. Ele permite que os alunos compreendam os contextos históricos de forma mais concreta, além de estimular a reflexão crítica sobre como as histórias são contadas, quem as conta e com quais interesses. Assim, o cinema ajuda não só a conhecer o passado, mas também a questioná-lo e ressignificá-lo a partir das realidades e vivências dos estudantes. A independência. Então, professores, vocês sabem o que é um cineclube? Peço que utilizem os emojis para responder como sim ou não. Legal. Então, o cineclube é um espaço de encontro para apreciadores de cinema que se reúnem regularmente para assistir e discutir filmes. Tem origens na França na década de 1920, sendo um espaço de educação e formação natural. Então, aqui nesse primeiro parágrafo ele traz, né? Olha, vou ler novamente. Um cineclube é um espaço de encontro para apreciadores de cinema que se reúnem regularmente para assistir e discutir filmes, né? Se reúnem regularmente os apreciadores de filmes. Então, esse cineclube, ele surge na década de 1920, né? Como está aí na França, e torna-se um importante polo na educação estética e do pensamento nas décadas posteriores. Vários cineastas importantes na cinematografia mundial, tais como Jean-Luc, aqui eu coloquei também Alan Resnais, Wim Wenders, Glauber Rocha, entre outros, né, tiveram como espaço de formação os cineclubes. Os cineclubes também deram origem à crítica de cinemas, sendo que revistas importantes como a Cahiers do cinema foram criadas por cineclubistas. A princípio, verifica-se que os clubes de cinema possuem uma facilidade educativa e formativa, finalidade educativa e formativa.
cabendo dedicar uma reflexão especial sobre como são produzidas as relações de aprendizagem no interior da prática cineclubista. Professores, consegui aí explicar, passar para vocês o que é um cineclube? Ficou tranquilo? Então, o que preciso saber, né, o que preciso para criar um cineclube lá na minha escola? Aqui diz, professor, você já participou de uma sessão cineclubista? Conte-nos como foi a sua experiência logo após esse vídeo aqui. Bem-vindo ao terceiro vídeo tutorial do Educativo Tela Brasil. Neste vídeo, vamos tratar de alguns aspectos técnicos e conceituais para que você possa montar um cineclube na sua escola. O primeiro passo é encontrar um espaço adequado para montar o seu cineclube. Se você tiver à sua disposição uma sala que possa funcionar só como cineclube, incrível. Mas se isso não for possível, você pode improvisar um espaço qualquer. Caso você improvise, use a sua criatividade para deixar o ambiente bem confortável. Também é preciso pensar numa programação para o seu cineclube. Você pode realizar mostras de cinema com sessões semanais, quinzenais ou até mesmo mensais, selecionando temas do seu interesse. Você pode, por exemplo, realizar uma mostra de algum diretor de cinema importante. Pode exibir filmes que se passem no mesmo período histórico ou que tratem de um mesmo tema. Após ter selecionado a sua programação, é hora de pensar na projeção dos filmes. A exibição pode acontecer numa televisão ou projetor, conhecido também como um data show, através de um aparelho de DVD ou até mesmo um computador. Os programas mais recomendados para reproduzir um vídeo em seu computador são Windows Media Player, VLC e o Real Player. Caso você tenha apenas uma televisão com DVD, apague as luzes e aperte o play. Caso tenha um projetor, coloque um espaço estratégico na sala. Posição e altura corretas evitam que o filme seja interrompido por alguma sombra indesejável. Ligar seu aparelho de DVD ou seu computador no projetor ou até mesmo na televisão é muito fácil. Agora é só ajustar alguns detalhes do seu projetor. Lembre-se de ajustar a janela do seu projetor de acordo com o formato do filme que será exibido, 16:9 ou 4:3. Usando uma TV ou um telão, é importante que você tenha um cuidado especial com o som. O ideal é ter um aparelho home theater. Caso você não tenha,
um aparelho de som caseiro pode resolver essa questão. Um cineclube pode levar o audiovisual para a sua escola e até mesmo para o seu bairro, com sessões abertas para toda a comunidade. Por isso, é fundamental que você pense na divulgação do seu cineclube. Mais que um espaço para exibição de filmes, um cineclube deve ser um espaço para debates, palestras e atividades em grupo. Tente criar um ambiente que favoreça o livre debate e a criatividade dos seus alunos, respeitando sempre os pontos de vista e o universo de referência de todos. Pequeno tutorial, então. Algum professor já participou de uma sessão cineclubista? Dentro ou fora da escola, talvez? Eu nunca participei, professor, e fiquei curiosa, assim, para entender qual momento que nós faríamos um cineclube com os nossos alunos. Nós temos 2 aulas no ensino médio, que para passar um trecho de filme de 10 minutos, a gente já complica a nossa aula. Eu não consegui entender essa dinâmica, se seria em aulas extracurriculares, se seria um projeto, se a SED vai abrir isso para como se fosse um projeto, por exemplo, hora treinamento, e aí nós poderíamos fazer um cineclube para essas discussões, o aluno iria em horário contraturno. Eu não entendi direito essa proposta, como que ela seria feita. Boa pergunta, professora Daiane. Olha, vamos supor que estamos fazendo esse grupo de estudos e realizando algumas dinâmicas, algumas atividades que possam vir a ser colocadas à disposição dos professores, né? Vamos pensar assim, talvez, porque realmente eu compartilho da professora 2 aulas, ou que seja 3 aulas na semana, fazer um cineclube não é muito fácil, né? Claro, dá para fazer, mas eu acho que os conteúdos atrasariam um pouco, né, professora? Nesse sentido que a senhora disse. O professor João também... Porque um vídeo, um filme dá mais de 2 horas. Então, se você analisar dessa forma, em uma semana você não passa um filme, né? Você teria que ter ajuda ali de outros professores que cederiam a aula. Eu passo muito trechos de filme, isso eu passo bastante. Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, então eu passo lá um trecho do filme do Julgamento de Nuremberg, que tem cenas reais ali dos campos nazistas, passo o ataque a Pearl Harbor. Então, trechos de filme, assim, de no máximo 4, 5 minutos. Mas agora um cineclube que abra para discussão, para o aluno levantar questões, isso eu nunca fiz na escola. Fazer um debate, em algum né, outro momento, quando nós tínhamos lá 3 aulas em todas as séries do Fundamental, ainda dava para fazer com um tema ou outro. Ano passado eu levei os alunos no cinema para assistir Ainda Estou Aqui, mas não deu tempo de discutir depois, porque já era finalzinho do ano. Então eu acho nossas aulas, pouquíssimas aulas, né? Vamos ver agora com essa reformulação do ensino médio para o ano que vem, se a gente consegue ter as aulas nas 3 séries do ensino médio, né? Fora as trilhas, para ver se a gente consegue ter mais gás, mais fôlego para a gente dar esses conteúdos em sala de aula e ter filmes, né? Com certeza, pelo menos um por trimestre, se der, né? Isso, eu adoro, eu acho fantástico. Bem produtivo. O professor João também levantou a mão? Eu já participei de um cineclube aqui em Maringá, tem o Convite ao Cinema, e aí todo final de semana a prefeitura tem uma pessoa específica que seleciona filmes e faz debates depois, né? Trazendo aquilo que a professora Daiane falou sobre os filmes, eu também vejo inviável, porque além do tempo, você tem que ter o espaço para passar esse filme, e não é só passar o filme, né? Tem todo um trabalho também de você selecionar esse filme, depois trazer um contexto para o debate, né? Então, assim, vai sair da H, vai ser como, assim, é meio
é meio inviável um cineclube. É lindo, é maravilhoso. Eu acho que todos nós aqui queríamos um cineclube na nossa escola. Mas, assim, as rotinas burocráticas e pedagógicas, eu acho que se torna meio que inviável. E, se eu não estou enganado, a gente tem uma lei nacional que a gente tem que ter pelo menos, acho que 2 horas de exibição nacional nas escolas. Existe uma lei sobre isso, que poucas pessoas sabem, né? E que poucas escolas cumprem também, justamente por essa rotina esmagadora que a gente vive de metas e plataformas, mas existe lei sobre exibição de filme nacional nas escolas, né? Que a gente acaba não cumprindo por 2 motivos, por desconhecer a lei e por não ter tempo e não ter condições de passar esse cinema nacional. Perfeito. Professora Maria Idalina. Bom dia. Bom dia, professora. Então, só queria compartilhar aqui um trabalho que eu fiz uma época. Eu morava no interior ainda, e hoje eu moro na capital, então dá até para fazer uma análise aqui, um parâmetro, né, como era a realidade para trabalhar com o tema no interior e aqui. É bem diferente, e além né, de que tudo mudou também, né, vem mudando, e isso é normal, mas enfim. Eu queria compartilhar que eu, lá no interior, bem antes da pandemia, eu trabalhava muito com filme. E a gente até trabalha com trechos de filme e tal, mas não é a mesma coisa que você assistir o filme todo e tal, e poder fazer um trabalho, né, melhor sobre a exibição do filme e para atingir o debate que a gente quer quando se propõe a passar um filme. E eu tinha um projeto que eu fiz chamado Café com História. E aí eu trabalhava com os 9º anos na época, porque a escola que eu trabalhava não tinha ensino médio, né? Era o Fundamental 2. E aí eu me reunia com os alunos no sábado, pedi permissão lá, e a diretora na época permitiu, né? Então eu consegui um trabalho um pouquinho melhor, né? Assim, digamos, um resultado interessante, mas eu não fazia o trabalho, né, durante as aulas ali, na semana, no dia a dia. Então, era uma vez por mês, a gente escolhia um filme, e aí nos reuníamos lá na escola, e eu preparava um café para eles ali, e então a gente assistia ao filme, e depois, após a exibição, a gente abria então para o debate, e eu já, né, antes da exibição, fazia uns questionamentos, imprimia lá umas folhas, entregava para eles levarem para casa, para já irem, né, olhando, pensando e já vindo preparado para o filme que ia assistir e para melhorar, né, o debate que a gente fazia. Então, eu fiz esse projeto por 1 ano. E daí, assim, os primeiros encontros, pouquíssimos alunos, depois, assim, acho que um ia falando para o outro e tal, e foi aumentando, né, o número de alunos que participavam. Eu me lembro que tinham 3 nonos pela manhã e 2 à tarde e 1 à noite. E aí a gente abriu para todos, né? E teve uma boa participação, foi interessante, foi muito bacana, foi legal, mas, né, isso era numa outra realidade. Aí veio, né, a pandemia, agora o pós-pandemia e tantos problemas que a gente tem na atualidade, que eu concordo mesmo com a fala da professora Daiane aí. Hoje, né, como é que eu vou trabalhar isso hoje? Como é que eu pego uma proposta dessa, né, se para mim, da forma que eu fiz o projeto, que eu me reunia fora do meu horário de trabalho, aos sábados, né, lá na escola e tal, e hoje, do jeito que a gente tem aí essa demanda, né, que vem tratorando mesmo. Então, mal a gente consegue dar conta do que precisa. Então, a proposta é ótima, é boa, interessantíssima, muito bacana, mas o problema é na hora de colocar em prática. Como fazer para pôr tudo isso em prática? Então, seria interessante, junto à proposta, vir algumas
sugestões, mas sugestões que realmente caibam, né, na proposta, porque senão fica aí, eu me sinto assim, sabe, com umas sugestões dessas, me sinto enxugando o gelo, porque assim, a proposta é legal, tudo, mas na hora que você pega mesmo, né, para pôr a mão na massa, que você está aí dentro da situação, aí é que a gente vai vendo, né, como é que são os resultados. Mas, enfim, só quis contribuir aí, assim, né, é isso. Obrigada. Ok, obrigado, professora. Muito boa a participação aí. Então, aqui temos, professores, ao montar um cineclube, alguns aspectos são importantes. Primeiro, o espaço e equipamentos adequados. Segundo, planejar uma programação de exibição. Terceiro, respeitar a estrutura da sessão cineclubista. Nesse caso aqui, é a apresentação, exibição e debate, né? E, por último, fazer uma boa divulgação para a comunidade escolar. Então, aí, parecido com o que a professora acabou de falar, né? A professora ficou meio que dentro desses 4 itens aqui, a professora fez, né? Então, aqui, pessoal, vou comentar cada um dos itens. O item 1 aí, o espaço, né? Espaço e equipamento adequado. O ideal seria ter uma sala específica para exibição, com cadeiras que tragam um pouco de conforto, né? Pode ser o auditório da escola, a sala de vídeo, enfim, um espaço que permita um conforto mínimo e equipamentos que permitam uma boa qualidade de imagem e som, como projetores e caixas acústicas. Se for um pequeno grupo, uma TV, um Educatron, por exemplo, né? Pode resolver o problema. No item 2 aí, planejar uma programação de exibição. A programação de filmes deve ter um propósito na escola. Desculpa. A programação de filmes deve ter um propósito. Na escola, devemos privilegiar a cultura e a educação. Por isso, a escolha dos filmes deve ter um contexto pedagógico. A programação pode ser pensada pelo professor junto com seus alunos. Dessa forma, despertará o interesse ao fazer parte do planejamento das sessões. Sempre antes da sessão, é interessante indicar um texto para leitura sobre o filme. Pode ser um capítulo de livro, um artigo na internet, uma reportagem, enfim, algo que traga um conhecimento teórico sobre o filme. O item 3, respeitar a estrutura da sessão cineclubista, a apresentação, exibição e debate. Essa estrutura foi criada por André Bazin, cineclubista e crítico de cinema francês. Consiste que, diferentemente do cinema, onde as pessoas buscam entretenimento, um cineclube vai além, ao propor uma apresentação antes do filme, seguido da exibição e finalizando com um debate sobre seus membros. É no debate que o conhecimento é ressignificado e construído, né? O último item aí, fazer uma boa divulgação para a comunidade escolar. Se o cinema for na escola, divulgue as datas, as sessões em murais, redes sociais, enfim, os estudantes precisam saber sobre a atividade, a programação e quando será realizada. Então, esse foi os 4 itens com o detalhamento de cada um. Fundamentando a prática, conhecendo a estrutura de uma sessão cineclubista, apresentação, exibição e debate.
A sessão cineclubista possui 3 momentos: apresentação, exibição e debate. Então, como eu falei, essa triade aí, né, foi pensada e desenvolvida pelos precursores do cineclubismo, tais como, vou citar aqui, então, o Ricciotto Canudo e o André Bazin, na França, lá na década de 1920. Vou detalhar melhor aqui a apresentação, então, um momento onde o mediador da sessão apresenta o filme, dados técnicos de produção, sinopse, recepção da crítica, né? O ideal é que seja um momento breve, de 5 a 10 minutos, apenas para contextualizar o filme para os participantes, sem grandes revelações do enredo e do desfecho do filme, né? Sem dar spoiler, né? Essa seria a apresentação. Cuidando para não contar o filme, né? Todo. Aí, em seguida, vem a exibição, um momento dedicado à exibição integral do filme. Um cineclube não deve trabalhar com fragmentos de filmes. Se o tempo for crucial, ao invés de abordar longas metragens, opte por curtas metragens, que geralmente têm tempo total inferior a 20 minutos. Aí está, então, professores, a exibição. 20 minutos, né? Curtas metragens. Se conseguirmos algum curta-metragem, já podemos iniciar um trabalho, né? O debate. Momento dedicado à troca de saberes, compartilhamento de percepções e construção colaborativa do conhecimento. Esse momento é crucial, tendo em vista a educação do olhar para o filme e estabelecimento de relações sobre o que foi estudado, no caso do cinema na escola. Aí começa a trazer algumas formas, né? Começa a clarear para nós, talvez para alguns professores mais, para outros menos, mas aí numa curta-metragem podemos desenvolver um trabalho, né? Dentro desse espaço curto que nós vinha comentando. Agora, fundamentando a prática, qual é o objetivo da prática cineclubista na escola? Então, aí, dentro da escola, o objetivo é possibilitar aos estudantes a reflexão sobre temas, conceitos e situações relacionados ao processo de aprendizagem do componente curricular, fortemente ligados a contextos da realidade cotidiana do estudante. Processo de construção do conhecimento pelo cineclube. Vou pedir para algum professor ler para mim, pode ser? Um professor lê o primeiro quadrinho, outro lê o segundo, outro o terceiro. Pode ser? Posso começar. Faz favor, professor. É só os quadrinhos, né? Em cima você já leu, né? Então vamos lá. Isso, sim. Eu quero que leia esse primeiro aqui, pode ser? Apropriação, né? Depois outro professor lê este e depois, por último, este. Ok. Ok. A apropriação, significação. Inicia-se a partir da apresentação e da exibição do filme. O estudante reflete, relacionando e dando sentido e significado ao que assistiu. Ressignificação. Inicia-se a partir do debate, a partir dos vários pontos de vista apresentados, o estudante ressignifica e dá novo sentido ao que assistiu. Próximo. Apropriação. Professor, não consigo enxergar, tem um risco verde ali. Apropriação, não sei, segundo. Apropriação segundo ação. Segundo ação. A partir da ressignificação, o estudante apropria-se de um novo conhecimento, podendo articulá-lo e utilizá-lo
a partir de situações de vida cotidiana. Então, professores, essa estratégia pode ser utilizada em sala de aula. O ideal é que seja realizada durante a aula para gerar engajamento dos estudantes, dos alunos. Praticar o exercício da leitura, além de manter a atenção e o foco de todos, pois eles não sabem quem será o próximo a ser escolhido para a leitura, né? No caso aqui, se eu tivesse chamado, né, um por um para ler, mas eu deixei livre para os professores, mas foi perfeito, né? Em seguida, a professora Maria terminou, o professor já em seguida começou. Muito bom. Então, aqui temos o nosso próximo slide por dentro da aula. A aula 30 do RCO, do 9º ano, traz uma reflexão interessante sobre manter viva a memória do Holocausto. Vamos refletir sobre o que pode ser trabalhado nesta aula. Ao utilizarmos o Cineclube como uma estratégia pedagógica, podemos abordar uma curta ou longa-metragem ou documentário que aborde o tema do Holocausto. Desta forma, podemos trabalhar não somente habilidades do componente, como também auxiliar no processo de recomposição da aprendizagem, né? Focando aqui na recomposição. Essa aula é do descritor HD 28, identificar teorias e ou ideologias que influenciaram o processo histórico em diferentes temporalidades. Eu vou colocar esse link da aula no chat para os professores, vou pedir que vocês abram essa aula. Chegou para vocês? Todos abriram?
Então, a aula de História do 9º ano, Holocausto, né, aula número 30, o objetivo dessa aula é identificar as características da perseguição e extermínio de minorias pelos nazistas, né? Daí ela traz aí, para início de conversa, abre aspas, né, traz uma citação, simplesmente não posso edificar minhas esperanças sobre o alicerce da confusão, miséria e morte. Vejo o mundo gradativamente se tornando uma selvageria. Posso sentir o sofrimento de milhões e ainda assim penso que tudo irá se corrigir, que esta crueldade também terminará. Né? Os professores já trabalharam essa aula, este ano, por exemplo, já, né? Então, aqui por dentro da aula, continuando, com foco na recomposição da aprendizagem. Aí temos, então, a aula 30 do RCO, Holocausto. Vamos para uma sessão clubista, debate, e em seguida a habilidade de identificar teses, argumentos e posicionamentos. Então, vamos tentar fazer aqui um cineclube. Então, a partir dessa aula, ela aborda o tema Holocausto. Ao fazer uma sessão cineclubista, o professor também pode auxiliar no processo de recomposição, abordando naturalmente uma habilidade do componente de língua portuguesa relacionado a identificar teses, argumentos e posicionamentos. O debate. O debate é realizado após a exibição do filme e documentário na sessão cineclubista, vai auxiliar os estudantes na identificação de argumentos e posicionamentos sobre o tema abordado, contribuindo naturalmente para o processo de recomposição das aprendizagens, fazendo uma relação interdisciplinar com naturalidade. Continuando aqui, então, vivência do compartilhamento. Aqui nós vamos usar uns 30 minutos, 35 minutos, professores. Vamos realizar através do painel de Geniali. Vou postar aqui no chat para vocês. O link do painel. E aí, como que vai funcionar? Nesse sentido, faremos dois momentos de forma conjunta em ação. O compartilhamento, que o formador será o mediador da sessão. Procedimento para realizar a sessão cineclubista. Então, eu vou abrir o painel, compartilhar a tela com vocês. Vou fazer a apresentação do filme. Este é o primeiro momento da sessão cineclubista, onde eu vou apresentar a ficha técnica do filme, do documentário, sinopse, e farei alguns comentários. Na sequência da exibição do filme, integralmente os professores, acessando o ícone de exibição, né, no painel do filme, nós vamos fazer as colocações. E o terceiro passo é o debate. Após a exibição, nós vamos fazer um debate. Esse último momento será equivalente ao compartilhamento,
o que sempre fazemos nas reuniões, né, no Em Ação. Para iniciar o debate, proponha primeiramente a questão de a participação livre dos cursistas, né? Então, eu vou dar andamento aqui para nós ir passando para os professores bem detalhadamente. Segundo, vou compartilhar com vocês o documentário. Quando nós entramos em Auschwitz, sentimos um cheiro forte de queimado. Era uma pilha de corpos humanos em chamas. Pelo olhar dos prisioneiros, dava para imaginar o que eles tinham passado. E eles entenderam que a liberdade havia chegado. É assim que um soldado soviético recorda a chegada ao maior e mais conhecido campo de concentração e de extermínio nazista. Naquele 27 de janeiro de 1945, já na reta final da Segunda Guerra Mundial, o exército soviético enfrentou os guardas alemães, entrou em Auschwitz e se deparou com seres humanos vivendo em um verdadeiro inferno. Columns of people. Filas e filas de pessoas, dia e noite, eram enviadas para as câmaras de gás, enquanto nós assistíamos sem poder falar com elas. Eu via as pessoas entrarem e nunca mais saírem. Nós esperávamos meia hora antes de abrir a câmara de gás e retirar os corpos. Depois disso, os comandantes arrancavam os anéis dos cadáveres e extraíam o ouro das obturações dos dentes deles. Àquela altura, ao menos 1.100.000 pessoas já haviam sido assassinadas em Auschwitz durante 4 anos e meio. A grande maioria eram judeus de várias nacionalidades, mas houve também ciganos, homossexuais e prisioneiros de guerra. Antes de matar as mulheres, os nazistas cortavam o cabelo delas. Havia grandes pilhas de cabelo que eram colocadas em sacos. Um dos sobreviventes mais famosos de Auschwitz é o Nobel da Paz, de origem romena, Elie Wiesel. Ele afirmou: depois de Auschwitz, a condição humana já não é mais a mesma. Depois de Auschwitz, nada jamais será o mesmo. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu conto a história de Auschwitz. Esse enorme complexo de 40 campos é o principal símbolo do Holocausto, o genocídio sistemático feito pela Alemanha nazista contra a população judia. Foram 6 milhões de judeus exterminados entre 1933 e 1945, período que abarca a Segunda Guerra Mundial. Auschwitz foi estabelecido como campo de concentração em 1940 na Polônia, país que estava sob uma brutal ocupação desde o ano anterior. O objetivo era abrigar o crescente número de pessoas detidas em todas as partes da Europa pelo regime de Adolf Hitler. Elas chegavam ali depois de longas e dolorosas viagens em trens superlotados, sem janela, banheiro ou comida.
famosa frase na entrada de Auschwitz significa: o trabalho liberta. Prisioneiros jovens faziam trabalhos forçados para grandes empresas alemãs. Alguns eram submetidos a experimentos médicos macabros por cientistas nazistas, sendo esterilizados à força ou servindo de cobaias para testes de medicamentos. Mas o destino mais comum era a câmara de gás. Foi o que aconteceu com os parentes de Andor Stern, o único brasileiro nato a sobreviver aos horrores de Auschwitz. Ele tinha só 13 anos quando foi levado da Hungria, terra natal de seus pais, e onde estava na época, ao campo de extermínio, junto com outros 430 mil judeus húngaros. Minha família foi toda junto. Aí nós fomos separados. Depois de separados, começou o calvário deles, que foram direto para a câmara de gás. Meus avós, meus tios, minha tia grávida, abaixo de 12, acima de 55, era câmara de gás direta. Você chega lá, tiram tua roupa, tiram tudo que você está carregando com você, tiram o teu sapato, seguram o teu braço, botam um número lá, bem de uma forma dolorosa, te tatuam, que depois inflama, fica cheio de pus, leva um mês para ficar em dia. E você descobre via um discurso, quando tipo dentro de uma barraca, onde o cara diz: tá vendo aquela fumaça lá? Tua família está saindo de lá, teus avós, teus tios, tua mãe. A motivação por trás do Holocausto era a ideologia antissemita, o ódio a judeus e a crença de que os alemães eram uma raça superior. Num contexto em que a Alemanha se recuperava de uma derrota humilhante na Primeira Guerra Mundial, muitos alemães apoiaram o nazismo por acreditar que Hitler estava restaurando a grandeza do país. Desde o início do regime nazista, em 1933, os judeus começaram a perder todos os seus direitos, posses e liberdades, e passaram a ser isolados do restante da população em guetos e campos na Polônia. Enquanto isso, era arquitetada a chamada solução final, o plano de assassinar todos os judeus da Europa. Der Führer hat die Endlösung der Judenfrage befohlen. Habe Auschwitz deswegen gewählt, weil es bahntechnisch am günstigsten liegt. E foi assim que, em 1942, Auschwitz virou também um campo de extermínio, onde os nazistas experimentavam formas de fazer matanças em massa. Naquela época, a Segunda Guerra Mundial devastava a Europa. De um lado estavam os aliados. Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos lideravam uma coalizão de países que enfrentava o eixo, lado comandado por Alemanha, Itália e Japão. Ao fim de 1942, os alemães ocupavam um amplo território, desde grandes pedaços da União Soviética no leste, passando pela maior parte do leste, do centro e do norte da Europa, fora áreas no norte da África. A ocupação foi particularmente brutal no leste da Europa, onde a população era tratada como seres inferiores a serviço de uma suposta, entre aspas, raça ariana, e qualquer tipo de resistência era punida com morte. Mas eis que o curso da guerra começou a mudar. Ainda em 1942, as forças aéreas dos países aliados bombardearam intensamente a Alemanha. No ano seguinte, tropas britânicas e americanas invadiram a Itália, enquanto o exército da União Soviética avançava pelo centro e no leste da Europa. Em 1944, os aliados desembarcaram na Normandia, abrindo caminho para libertar a França. Já na fase final da guerra, os campos de concentração alemães começaram a ser descobertos e libertados, e seus horrores foram revelados ao mundo. Com o colapso do Terceiro Reich de Hitler, esses locais tinham se tornado não apenas cruéis, mas caóticos, sem comida ou água e infestados de doenças. No caso de Auschwitz, a notícia de que os soldados soviéticos estavam se aproximando fez com que as autoridades nazistas começassem a mandar os detentos a campos dentro da Alemanha.
Cerca de 56 mil prisioneiros foram forçados a marchar dali, sob a escolta de guardas armados e em pleno inverno, entre 17 e 21 de janeiro de 1945, poucos dias antes, portanto, que o campo fosse libertado. Essas jornadas ficaram conhecidas como Marchas da Morte, porque custaram a vida de muitas dessas pessoas. Os oficiais nazistas também destruíram grande parte dos arquivos de Auschwitz e dos subcampos internos. Por isso, até hoje, é difícil ter certeza do número exato das vítimas que padeceram ali. Mas das centenas de milhares de pessoas que passaram por ali, 7 mil conseguiram escapar com vida. Foram encontradas também dezenas de obras de arte feitas pelos prisioneiros às escondidas e que revelam a tentativa de encontrar alento e beleza em meio aos horrores. Com a derrota da Alemanha na guerra, começaram os julgamentos dos responsáveis por Auschwitz. Na Polônia, 1.000 integrantes da SS, unidade policial de elite que também cuidava da segurança dos campos de concentração nazistas, foram extraditados sob suspeita de terem cometido crimes de guerra. 673 deles foram formalmente indiciados. O julgamento mais conhecido foi o de Rudolf Höss, em 1947. Esse comandante de Auschwitz acabou condenado à morte e foi enforcado ao lado do antigo crematório de Auschwitz. Höss havia sido réu também em Nuremberg, tribunal internacional criado pelos países aliados que condenou dezenas de oficiais nazistas. Sie waren von 1940 bis 1943 Lagerkommandant von Auschwitz, stimmt das? Jawohl. Und in dieser Zeit sind Hunderttausende von Menschen dort in den Tod geschickt worden. Ist das richtig? Jawohl. Embora tenha havido vários tribunais e julgamentos pelos crimes do Holocausto, é sabido que muitos criminosos do nazismo escaparam sem punição. Ao mesmo tempo, museus e organizações passaram a coletar as informações e os depoimentos dos sobreviventes. Pessoas como Andor Stern, Elie Wiesel e milhares de outros em relatos que viraram parte de um capítulo sombrio da história recente e que até hoje emocionam. No aniversário de 50 anos da libertação de Auschwitz, Wiesel fez o seguinte discurso. Falo perante vocês como um homem que, 50 anos e 9 dias atrás, não tinha nome, nem esperança, nem futuro, e era conhecido só pelo número A7713. Falo perante vocês como um judeu que viu o que a humanidade fez a si mesma ao tentar exterminar uma população inteira e infligir sofrimento, humilhação e morte a tantas outras pessoas. Andor Stern voltou para o Brasil e construiu uma vida plena até falecer em 2022. Mesmo profundamente marcado pelas atrocidades que viveu, ele contou para nossa reportagem em 2019 que passou a apreciar com outros olhos os pequenos prazeres cotidianos. Com todas as nossas mazelas, é muita sorte poder viver no Brasil, apesar de é um país injusto, um país terrivelmente carregado de problemas que não deviam existir, mas o povo tem muita gente humano. Você se sente aqui abraçado, acarinhado. Eu costumo dizer, para mim, cada dia que eu vivo é uma sobremesa, é muito gostoso, sabe? Muitos sobreviventes de Auschwitz também levantaram a voz contra a perseguição a outros povos. É o caso de Bernhard Offen, que perdeu 59 parentes durante o Holocausto. We need to wake up. Precisamos acordar a respeito de como tratamos os seres humanos. O Holocausto aconteceu por causa do ódio aos outros, vamos ser claros, em particular do ódio contra os judeus. Certo, nós judeus somos o número 1 na lista de perseguidos, mas existem outros nessa lista, muçulmanos, indianos e muitos outros. É anti-humano ser antissemita. Não é só contra os judeus, é contra todo mundo. Estamos vivendo em tempos muito perigosos neste planeta. Com isso eu fico por aqui. Conta pra gente nos comentários se você quer ver outros vídeos históricos como esse. Obrigada pela audiência e até a próxima. Então, esse documentário sobre o Holocausto. Então, aqui no Geniali, temos vou compartilhar com vocês
temos o nosso trabalho de hoje, que eu vou pedir a participação de todos os professores. Nosso cine debate. Não está compartilhando. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir. Não está aparecendo para vocês, né, professor? Não. Não. Então eu vou colocar aqui no chat. Eu vou colocar no chat esse documento do Geniali. E aí os professores podem ir acompanhando. Pedir para cada um de vocês abrirem. Agora apareceu, né? Então, aí neste documento do Geniali, nós temos aí o Cine Debate. Então, aqui primeiro eu vou fazer a apresentação. Então, há 80 anos, as tropas soviéticas libertaram o campo de extermínio nazista de Auschwitz, em Birkenau. E no dia 27 de janeiro, para marcar a data, alguns dos últimos sobreviventes se juntaram a líderes mundiais em memória das 1.100.000 pessoas, né, assassinadas no local. Em pouco mais de 4 anos e meio, a Alemanha nazista executou sistematicamente pelo menos 1.100.000 pessoas no campo de Auschwitz, construído no sul da Polônia, ocupada perto da cidade de Auschwitz. Auschwitz estava no centro da campanha nazista para erradicar a população judaica da Europa. E quase 1 milhão dos que morreram lá eram judeus. Entre os outros que perderam suas vidas estavam poloneses, ciganos e prisioneiros de guerra russos. Nesse vídeo, a repórter Laís Alegretti, ela explica a terrível história de Auschwitz e como foi a libertação do campo, né? Então, nós conferimos o vídeo. Aqui eu fiz a apresentação para vocês. Aí a segunda aqui seria a exibição, né? Já feita. E agora aqui nós vamos trabalhar o debate, né?
Então, na primeira pergunta que eu faço para os professores, é o seguinte: o documentário e a aula abordam as ideologias nazistas, incluindo o antissemitismo e a crença na superioridade da raça alemã. De forma, essas ideologias influenciaram as ações dos nazistas, desde a segregação e perseguição até o extermínio em massa de judeus e outras minorias, como ciganos, homossexuais e prisioneiros de guerra. Então, agora é a hora, professores. Vamos para o nosso debate. Vamos aqui, então, vou trazer para nós professor Adalberto, quer falar um pouco, alguma coisa sobre esse documentário? Bom dia. Na verdade, esse documentário ele expõe de forma cruel como os seres humanos podem ser tão irracionais, né? Tão violentos, tão macabros, né? Porque nada justifica o que foi feito, né? É uma crença numa superioridade, não existe superioridade de uma raça sobre a outra. Então, eu acho assim que é um momento de insanidade, né? E que não tem paralelo na história da humanidade, né? Se bem que recentemente nós estamos vendo um ditador agora na atualidade chamado Benjamin Netanyahu, que parece que esqueceu do que o povo dele sofreu, né? E parece que a impressão que dá é que ele quer fazer o mesmo que o povo dele sofreu com os palestinos, né? Não só com os palestinos, como parece que o projeto dele de poder, né, que é um projeto idiota, né, vamos dizer assim, porque ele é um ser humano idiota, né, de dominar aquela região, né, como se fosse dele, como se fosse parte da chamada Grande Israel, né? Então, os Estados Unidos também, hoje, é governado por um idiota, né? Por um idiota que tem o seu método, né? O seu método macabro, seu método idiota de ser, né? Que a gente fala de democracia americana, né? Mas a gente não existe democracia lá, né? Então, são coisas terríveis que a gente vê acontecer e a gente fica perplexo, né? Mas é horrível, é horrível. É um período muito macabro da história da humanidade, né? Se é que nós podemos chamar aquelas pessoas de humanos, né? E eu acho que seria isso. Espero ter contribuído para o debate. Com certeza, obrigado, professor Adalberto, muito boas palavras suas aí. O professor Samuel levantou a mão. Em outra proporção, né, o que está acontecendo no Paraná com os professores, né, é uma outra proporção. Tô guardando as devidas proporções, né, mas não está normal, né? Uma profissão que sai os dados das pesquisas aí, o número dos que tomam remédio, o tanto aí de sofrimento, um sofrimento mais silencioso, mas que é visível. Mas aí pouco sai na imprensa, né? No caso aí os professores do Paraná, né? Outros estados
quem trabalha lá que pode comentar, né, mas deve ser em boa parte, né, em vários estados do Brasil, né, muito sofrimento, né, a gente está falando aqui do sofrimento de Estado, violência de Estado, né, então, crimes de Estado, né, então professores morrendo dentro de escola, né, tanta notícia aí, ou se não morre fisicamente, né, os danos à saúde, né, e caso evitável. O que não dá para evitar, né, uma morte natural, uma doença natural, mas coisas evitáveis, né? Vamos supor, acaba a plataforma, acaba tantas coisas que não precisa, a educação não precisa disso, né? Ouve, professor, vocês querem, né? Tudo que a gente quer, tudo que está documentado, BNCC, né? Tudo que é ciência que a gente estudou. Então, não é achismo, né? Mas, não, uma imposição, né, de tanto sofrimento, né, né, e o nazismo teve os cúmplices, né? Teve o Hitler e teve outros condenados. Não foi só Hitler, né? Então, essa é uma violência aí um pouco mais silenciosa, né? Mas é visível, né? Sai na imprensa, agora saiu na Carta Capital, né? A reportagem, né? Então, a gente está num sofrimento silencioso aqui, né? Com mortes físicas, inclusive, né? Os que não morrem fisicamente, né? Estão muito adoecidos. Ok, professor. Eu vou para a pergunta número 2 já, do nosso debate, por motivo aí do tempo, tá, professor? Não posso demorar muito, senão nós acabamos não conseguindo fazer também a terceira pergunta. Então, na segunda diz assim, ó, a frase Arbeit macht frei, o trabalho liberta, estava na entrada de Auschwitz. Como essa frase que prometia liberdade pelo trabalho se contrapõe à realidade vivida pelos prisioneiros nos campos de concentração e extermínio, onde eram submetidos a trabalho forçados, experimentos médicos macabros, e frequentemente o destino final era a câmara de gás. Professora Josiane, pode falar para nós alguma coisa? Oi, posso sim. Então, pensando, né, nessa frase aí que estava, como foi colocado na própria pergunta, na entrada desse campo, passava uma falsa imagem, né, criava uma certa ilusão de que os prisioneiros que iriam para esse lugar teriam uma chance de sobreviver de certa forma, ou até mesmo que um dia seriam libertados, ou que então o trabalho árduo os libertaria de toda essa situação. Então, isso, de certa forma, mascarava, né, a verdadeira intenção dos campos ali de concentração, que era a exploração, a desumanização e depois o extermínio. Então, esses prisioneiros muitas vezes chegavam aos campos sem saber o que os aconteceria em seguida. Então, quando de repente viam essa frase ali na entrada, tinham a falsa esperança de que ali teria uma vida nova, mas nós sabemos, né, que não era isso que acontecia. Então, de certa forma, era até uma espécie de controle psicológico, né, de que o trabalho era o caminho para a liberdade, que através desse trabalho realizado alcançariam a tão sonhada vida nova, que seriam libertos, de que, né, que o caminho não era o extermínio. Mas nós sabemos que não é isso que aconteceu. É que a ideologia nazista usava ali várias ideologias, né, várias justificativas para explicar, né, esse trabalho forçado, esse trabalho escravo, esse trabalho que acabava levando à morte, né, os judeus e outras pessoas que ficavam nos campos de concentração. Seria isso que eu entendi. Certo, perfeito. Professora Gisele, desculpa, a professora... Josiele.
Gésia, isso, desculpa, errei seu nome. Professor, sobre o Holocausto, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os judeus, eu vejo a história como uma repetição de fatos, só muda o cenário. Nós tivemos antes de Cristo, nós tivemos depois de Cristo, vários fatos históricos onde milhares de pessoas morreram. Só que não tinha uma divulgação tão grande, porque não tinha mídia. Claro que na Segunda Guerra Mundial também não tinha a mídia que tem hoje. Então eu vejo assim, que o que está aumentando é a proporção da divulgação e da atenção sobre alguns fatos, fazendo com que algumas pessoas se tornem heróis sem merecimento, como Hitler. Hitler, ele acabou com uma época, ele destruiu um país, ele fez com que o mundo entrasse em guerra. Porém, hoje, quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, o primeiro nome que vem é o dele. Então, querendo ou não, ele atingiu o que ele queria, que era ser conhecido mundialmente como um defensor da Alemanha. Então, eu vejo assim que muitas vezes o cenário histórico ele só muda as pessoas, mas ainda a gente continua dando mais ênfase ao errado do que ao bom. Hoje, nas guerras que a gente tem hoje, a gente vê aí falando de alguns presidentes, mas a gente não vê falando daquelas pessoas que estão lutando para que isso não aconteça. Infelizmente, as notícias ruins, elas têm um poder de expansão muito maior do que as notícias boas. O ser humano que trabalha na mídia, ele consegue vender mais informação ruim do que informação boa. A informação ruim, ela se espalha tão rápido que dificulta até mesmo a solução do caso, como aquela moça lá da Indonésia, né, que caiu lá no vulcão. Então, quer dizer, uma falsa notícia atrapalhou todo o enredo. E eu vejo que hoje em dia acontece muito disso. A mídia, ela depende de uma venda. É como a propaganda, ela não é só a divulgação de um fato, ela é uma comercialização. Eu preciso vender. E para que eu venda, não importa se é bom ou se é ruim, se eu estou prejudicando alguém ou não. Eu preciso vender. Eu digo para os meus alunos assim, que hoje em dia, se a gente torcer o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal, pinga sangue. Mas as pessoas estão lá assistindo. E aí, quando a gente vê falando sobre coisas boas, eu vou falar da religião católica porque é a que eu sigo, mas poderia ser qualquer uma outra. A gente não vê pessoas idolatrando ou pessoas assistindo programas que tratam a saúde mental, que falam do bem-estar das pessoas, como o Frei Gilson. A gente não vê. Por quê? Porque, infelizmente, a divulgação ela é em cima daquilo que é ruim, porque é aquilo que vende-se melhor, sabe? E eu falo sempre assim também, se você pega uma caixa de laranja madura, uma podre apodrece todas as outras, mas 50 madura não faz com que aquela podre fique boa. Pegando um gancho de um outro professor ali, eu trago isso para a educação. Nós ficamos em cima do aluno que não vem para a escola, do aluno que tira nota ruim, do aluno baixa renda, do aluno e aquele aluno bom, ele anda sozinho. Ou seja, nós estamos tentando fazer com que uma pessoa que não quer, queira. E o que quer, eu estou deixando de lado. Essa é a minha contribuição, professor. Obrigada. Perfeito, professora Josiane. Parabéns pelo seu comentário. A pergunta número 3 do nosso debate diz assim: o sobrevivente do Holocausto, Bernard Offen, afirma no documentário que o Holocausto aconteceu por causa do ódio aos outros e que é anti-humano ser antissemita.
não é só contra os judeus, é contra todo mundo. Pensando nessa perspectiva, qual a importância de se manter viva a memória do Holocausto para combater o ódio, a intolerância e a xenofobia nos dias atuais? O professor Josiane trouxe bastante também já sobre essa pergunta, né? Professor, no Sim. caso, se for anti-sionista, né? Não é um caso porque tem isso, né? Os apoiadores, né? Seja judeu ou não judeu, né? Sim. Os apoiadores judeus ou não né, de tudo, de 100% do que faz o Estado de Israel, né? Que não é um povo, né? É um Estado moderno, né? Eles vão falar que qualquer coisa que falar do Estado de Israel é antissemita, que é diferente, né? Antissemita é um ódio, é um crime, né? Ou sobre qualquer povo, né? Ciganos, ou um grupo de pessoas, né? Seria aí um ódio, crime, né? Xenofobia contra os chineses, seja o que for, né? O que é diferente de antisionista, né? Se falar, né? O Estado de Israel causa muitos problemas ali, né? Ou se for contra, né? Ali, o Estado de Israel ou contra a política dele, ou querer que seja um Estado diferente, não Israel, mas juntar com outro povo, né, o palestino, ou dois estados palestinos, daí não seria antisionista, né, só queria mais um estado. Então é diferente que hoje eles falam qualquer coisa é antissemita, né, se for contra o povo judeu, não, né, igual atacam tanto, né, é marxista, Marx é judeu, né, então, o Freud, né, judeu, ou tantos, né, que tem no Brasil, né, Silvio Santos, e outros tanto vivos na política, em várias áreas do mundo, né, a Hannah Arendt, a gente estudando, né, grandes, né, pessoas, ou não famosas, né? Então, no caso de falar do Estado de Israel, não é antissemitismo, é só lembrando, né, hoje, né? Verdade. Então, coloquei eu acabei não respondendo a pergunta, só fazendo esse comentário. Não, tá tranquilo, professor, nosso tempo está curto. Eu coloquei aí no chat para vocês, cursistas, preencherem. Então, o primeiro formulário é do Queremos Te Ouvir, né? E o segundo é o que aprendemos hoje. Cursista, quais os benefícios do Cineclube para a aprendizagem? Então, para responder essa questão, vamos testar nossos conhecimentos preenchendo o formulário, também coloquei no chat. E lembrando também do portfólio, hoje, reunião número 7 é de autoavaliação, preenchimento de 2 slides com X, né? E vamos para o nosso print de fim de reunião. Após o print, podemos continuar aí conversando. Se algum professor tiver alguma pergunta, ou dúvida, algum questionamento, podemos continuar. Fechei a apresentação, vou esperar abrir aqui, isso, câmeras abertas. Vamos lá para o print, no 3, 1, 2, 3. Pronto. Perfeito, vou encerrar a gravação. Obrigado, professores, por ter comparecido a essa reunião número 7. Até a próxima reunião nossa.